opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Notícia forte e urgente. PT pede a prisão de Jair Bolsonaro. Mais do que isso, exige a prisão de Jair Bolsonaro. Mas o PT é a polícia? É a justiça? É um questionamento que nós vamos fazer aos nossos debatedores daqui a pouquinho. TBC Debate de hoje tem os seguintes destaques. PT volta a pedir a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O destino de Bolsonaro não pode ser somente a inelegibilidade. Terá de ser também a cadeia. Críticas se intensificaram após Bolsonaro questionar processo eleitoral de 2022. O Supremo Tribunal Federal tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E depois, o Supremo Tribunal Federal e 3 dos seus ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral, também trabalharam lá, fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço. Assunto para a nossa pergunta do dia de hoje. O presidente Lula diz que assumiu para cuidar das classes menos favorecidas e que quem tem bom emprego não precisa do governo. Uma pessoa que tem um bom emprego, uma pessoa que ganha um bom salário, não precisa do governo. E ainda, relatório sobre fim das saidinhas temporárias é aprovado na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. O programa de hoje está bombástico, com 2 gigantes debatedores com posições antagônicas, um conservador e um progressista, um advogado. E qual a sua profissão, Azambuja? Também advogado. 2 advogados aqui conosco. O Azambuja, o Gui Azambuja, que é do Partido dos Trabalhadores. O programa de hoje vai pegar fogo, principalmente na pergunta do dia. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Vinícius, meu companheiro aqui no debate. Boa tarde a todos os telespectadores. Estamos aqui para, mais uma vez, trazer as notícias de Goiânia e do Brasil para todos vocês. Vinícius Maciel, ele é sempre polêmico. Tudo bem? Seja bem-vindo. Eu não sei se esse tom de ser sempre polêmico é bom ou é ruim. Eu prefiro encará-lo como uma coisa positiva. Então, Rafael, a honra estar aqui mais uma vez em sua presença. A meu nobre colega Azambuja, né? Filho da PUC, lá da PUC do Rio de Janeiro. E você da PUC Goiás. Eu da PUC de Goiás. Agora. São 2 filhos da PUC. Isso é uma expressão que a gente coloca quem formou na PUC, que é filho da PUC, tá? E peço licença mais uma vez chegar na presença de você, telespectador, você que nos assiste pela televisão, pelo YouTube e demais redes sociais. É uma honra estar aqui, parabenizar o governo do estado de Goiás na pessoa do governador, nosso presidente Reginaldo, por propiciar com que a democracia aconteça nessa TV pública, que enquanto o Partido dos Trabalhadores está no governo federal, tem a TV pública deles e lá não propicia debates nesse sentido. Então, a direita, na figura do nosso ilustre governador Ronaldo Caiado, ela faz e prova a democracia quando coloca para você, telespectador, programas como esse. E para concluir, mandar um abraço para um dos pais que eu tive, que é o Mário Gonçalves dos Reis, grande empresário da área de mineração, diversas outras coisas, um médico oftalmologista, que nos acompanha agora com a entrevista dele. Então, muito obrigado e vamos lá. Maravilha, vamos lá. E eu queria te perguntar no sim ou não, porque a gente não tem muito tempo. Você é a favor da EBC, hoje comandada pelo governo Lula, de fazer debates entre direita e esquerda, como nós fazemos aqui na Brasil Central? Na verdade, o Partido dos Trabalhadores, o governo do presidente Lula, estamos sempre, todos os filiados do PT e de seus dirigentes, estamos sempre à disposição para todos os debates que forem necessários. Aqui a TBC Debates faz realmente esse programa, essa troca aí de opiniões, né, entre as pessoas de esquerda, os progressistas e os ultradireitistas que defendem esse tipo de coisa aí que hoje está, graças a Deus, afastada na política nacional do Brasil. Então, sim, eu acho que a gente deve sempre ter o debate com a direita. A EBC claro. Deveria fazer isso, na sua opinião? Eu não sei se a EBC deveria fazer. Eu acho que, como é uma empresa pública, né, ela não pode entrar em questões político-partidárias. Aqui também é uma empresa pública, eu imagino, né? Que é do governo do estado de Goiás. Exatamente. Então, eu tenho dúvidas sobre essa questão. Mas por que não poderia? Porque você levar o debate PT, PL, se você personalizar isso,
e não só ideias, eu acho que você está usando meios públicos, eventualmente para na frente virem dizer que é uma questão eleitoral, uso eleitoral, alguma coisa dessa natureza. Mas a legislação permite. Perfeito. Porque senão nós não estaríamos aqui, inclusive. Mas tudo bem, vamos lá. Olha só, o Partido dos Trabalhadores, sigla do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, exigiu a prisão de Jair Bolsonaro por conta de declarações recentes do ex-presidente sobre supostas ilegalidades nas eleições de 2022. Entenda melhor tudo isso na nossa pergunta do dia. O Partido dos Trabalhadores intensificou as críticas contra Jair Bolsonaro, cobrando medidas legais, entre elas a prisão. Em resposta às recentes declarações do ex-presidente, que insinuou durante uma entrevista ilegalidades nas eleições presidenciais de 2022. Gleice Hoffmann, presidente do PT, condenou as alegações de Bolsonaro e o acusou de propagar falsidades e atacar as instituições democráticas. A líder petista foi enfática em suas redes sociais, #, Bolsonaro não se emenda e precisa ser contido. Usou a entrevista a um canal de direita português para mentir deliberadamente. Disse que o judiciário atuou em favor de Lula nas eleições e que o país vive uma ditadura porque os golpistas estão sendo punidos. Sua hora de punição já chega. Com golpista não tem arrego. Fecha aspas. Durante o diálogo com Sérgio Tavares, influenciador português, Bolsonaro questionou o resultado das eleições, apontando que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral teriam manipulado o processo eleitoral para garantir a vitória de Lula a qualquer custo. A Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E depois, o Supremo Tribunal Federal, que 3 dos seus ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral, também trabalharam lá, fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço. Bem, acabaram as eleições do ano passado, ninguém consegue entender como Lula da Silva ganhou as eleições. E não foi a primeira vez que Gleice Hoffmann defende a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Durante uma conferência do PT no mês de dezembro em Brasília, Gleice defendeu uma punição a Bolsonaro mais grave que a inelegibilidade. Precisam responder pelo que fizeram, precisam pagar pelos seus erros. E o destino de Bolsonaro não pode ser somente a inelegibilidade, terá de ser também a cadeia. Diante desses fatos, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. PT exige a prisão de Bolsonaro. Qual a sua opinião? Vamos lá, provocar os melhores debatedores do Brasil, Dr. Vinícius Maciel. O PT é a polícia? O PT é a justiça? O PT pode exigir a prisão de alguém? Pode exigir a prisão de Jair Bolsonaro? Ou não? O PT não pode fazer isso, não é papel dele. Ele pode fazer a retórica política na nossa queridíssima Gleice Hoffmann, conhecida na época da Lava Jato como Narizinho, não é? E o contexto que a gente coloca a respeito do que o Bolsonaro falou, eu vejo ter responsabilidade na fala dele. Por quê? Quando o Supremo fez o que fez, e ele falou a verdade, que o Supremo ele trouxe o Lula de volta para a política, onde ele reviu a questão do trânsito em julgado, e ficou claramente personalizado que era para atender o indivíduo e não a questão constitucional, até porque você faz uma interpretação e aplica aquilo, e ele estava com o entendimento que devia ser preso as pessoas antes do trânsito em julgado, desde que tivesse condenação em 2º grau, e de repente ele mudou e foi atender especificamente o caso do Lula. Não há coincidências em política, não há coincidências no direito. E naquela circunstância, os atos, por exemplo, do dia 8 de janeiro deveriam ter sido feitos. Naquela circunstância, a população não deveria admitir com que um Supremo Tribunal Federal procurasse modos para trazer uma pessoa que foi sabiamente condenada pelos atos de corrupção a ela atribuídos. Condenados em primeiro, condenados em segundo, até no próprio Supremo, confirmado durante muitos anos, até acharem as brechas que culminaram hoje com a presença do Lula na presidência da República. Dito isso,
separando agora quanto à eleição em si, eu não vejo que houve fraude na eleição do Lula. Eu não acredito nisso. Para mim, isso é uma retórica sem provas. Na minha opinião, nós não há como fraudar a urna. Você frauda antes da urna, que foi esse contexto que eu coloquei. E o Lula, ele não ganhou a eleição. Quem perdeu foi o Bolsonaro, pelos seus inúmeros erros. No citar a respeito de fala de pandemia, não é? A respeito do trato de pandemia, batendo muito contra formadores de opinião, e não é à toa que o voto do Lula foi por apenas 2 milhões, num contexto de um país desse tamanho, é muito pouco. E particularmente, o que eu acredito? Prender o Bolsonaro é tiro no pé. Não é pacificar o país, é criar mais problemas. Então, retórica política. E para concluir, o que eu acredito que é o melhor a ser feito? Que no ano da eleição, que o Congresso anistie o Bolsonaro, que ele que tem a competência para fazê-lo, e o Lula, se eventualmente vetar, o Congresso derruba e teremos lá na próxima eleição presidencial Lula e Bolsonaro. Aí vamos ver realmente quem define. Essa informação para mim é nova. E lembro de um ponto. O Congresso pode fazer isso? Pode, só inistiá-lo. E lembro de um ponto. Na época que o Lula estava preso, a Lava Jato estava em seu ápice, prendendo diversos petistas e empresários corruptos, os petistas falavam: o voto popular tem que ser soberano. Não é um juiz que tem que tirar um líder popular do voto do povo, e sim o povo escolher se ele é ou não. Portanto, o Lula tem que ser candidato. Então eu pego essas palavras dos petistas e falo, pelas mesmas razões, o Bolsonaro tem que ser candidato. Porque quem que tem que dizer se ele pode ou não prosseguir não é um juiz, não é um Supremo contaminado como nós vemos claramente, e sim o povo na sua soberania popular. O PT tem medo do Bolsonaro? O Bolsonaro deve ser preso ou não? O PT não tem medo nenhum do Bolsonaro, muito pelo contrário, né? A gente parte para cima e acho que pedir a prisão de Jair Bolsonaro é o que qualquer cidadão de bem do Brasil deve fazer. O Vinícius tem razão quando ele diz que o Bolsonaro perdeu a eleição. Todos nós sabemos disso, não é novidade para ninguém. Perdeu, nunca mais vai se eleger para nenhum cargo político nesse país, na vontade de Deus e na vontade do povo brasileiro. Agora, o fato concreto é que nós, os progressistas, o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, vencemos as eleições no voto. Ou seja, a maioria do povo brasileiro resolveu expulsar Jair Bolsonaro, as teses olavistas, essa ultradireita que tanto mal fez no Brasil, do governo federal. Portanto, esse é o fato concreto. Vencemos as eleições. O presidente Lula não deve nada à justiça. Você ser condenado dentro de fraudes, corrupção jurídica, um dos maiores crimes de toga já cometidos nesse país por esse Sérgio Moro, que vai ser cassado esse mês e vai ser preso porque cometeu crimes usando a toga, perseguindo o presidente Lula. Portanto, é impossível se falar que houve condenações, porque foi tudo anulado. Se foi tudo anulado, inclusive todas as provas, além de todas as sentenças, pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, é óbvio que o presidente Lula é inocente sempre, desde o nascedouro, porque as denúncias, as acusações e as supostas provas eram todas falsas. Agora, Jair Bolsonaro gastou 4 anos atacando o Supremo Tribunal Federal, dizendo que não ia mais respeitar a decisão do Alexandre de Moraes, dizendo que não respeitava o Supremo Tribunal Federal, que as eleições eram fraudadas. E agora, de novo, nesse site ultradireitista português, ele veio dizer que ninguém entende como o Lula venceu as eleições. Como não entende? É voto, tivemos mais votos, perdeu as eleições. Bolsonaro é muito machão na internet. Esse mimimi dele é que deixa qualquer um doido, porque ele não tem coragem de fazer o enfrentamento. Todo dia, 5 da manhã, ele está de olho arregalado para ver se 6 horas a Polícia Federal entra na casa dele. E em breve vai entrar. A nossa presidenta, Gleisi Hoffmann, que é uma parlamentar importantíssima, não só do PT, como do Brasil, já foi senadora da República, presidente do PT, deputado federal hoje, ela está certíssima de dizer que Bolsonaro deve ser preso. Somos advogados, Vinícius e eu, sabemos muito bem que para ser preso nessa fase processual, ele tem que cometer algum ato que tente impedir a apuração dos inquéritos criminais. Para mim, isso já houve. Para mim, quando o Youssef foi para os Estados Unidos pegar o Rolex, houve uma interferência. Quando o ajudante de ordens dele disse que o próprio pai general entregou dinheiro vivo na mão de Bolsonaro nos Estados Unidos,
Com relação à venda dos relógios, lá que o TCU quis pegar de volta, para mim houve aí também interferência nas apurações do Ministério Público, nas apurações criminais. Portanto, há elementos mais que suficientes para uma prisão preventiva do Jair Bolsonaro. E prender Bolsonaro não é dar tiro no pé, não. Prender Bolsonaro é fazer com que as instituições possam terminar suas investigações e chegar aos culpados. Depois, processado, julgado e condenado, ele vai cumprir a pena dele lá, espero que de mais de 20 anos. Você tem certeza que o Bolsonaro será preso? Você tem essa convicção? Eu não posso dizer porque eu não tenho bola de cristal, né? O futuro a Deus pertence, né? Agora, é óbvio que dentro de todo o contexto que está colocado hoje, o caminho do Bolsonaro não é outro, senão a Papuda ou Bangu 1 ou 2. Quem deveria estar preso? Essa é uma provocação, né? Que ainda a gente pode fazer no Estado democrático de direito. Quem deve estar preso? Lula ou Bolsonaro? Vou ter uma ressalva, meu colega... Mas aí você tira meu gancho. Você tira meu gancho. Eu estou perguntando diretamente. Quem deveria estar preso? Lula ou Bolsonaro? Me permita um ponto. Eu vou chegar na sua resposta. Quanto ao Lula, a esquerda, de forma geral, é muito inteligente confundir você, telespectador, com termos jurídicos. O Lula em nenhum momento foi inocentado. Em nenhum momento houve anulação de provas. A única coisa que houve foi o procedimento para encontrar essas provas. E em português bem claro para você entender. Imagine que você está na sua casa e tem que ir para o shopping Flamboyant. Ao invés de ir de vermelho, você foi de verde. Você chegou no shopping. Então você tem que voltar na sua casa, botar o verde, botar o vermelho e retornar para o shopping. O que importa é que você estava no shopping. Vou além. Imagine uma câmera que filma uma traição. Homem, a mulher, etc. Mulher com homem, enfim. Em qualquer hipótese, filmou uma traição conjugal. A câmera filmou. Está provado o ato. Daquela maneira que você possa imaginar mais libidinoso possível. Entretanto, essa câmera não tinha autorização. Deixa de existir o fato, a traição? O marido ou a mulher traída vai falar, não, essa câmera foi ilícita, vou continuar com meu cônjuge porque a traição não aconteceu. Ou você mantém a separação porque sabe que aconteceu a despeito da câmera não ter sido autorizada. Então, essa é a discussão do que houve lá no caso em si. E para além disso, a questão do Moro. Disseram que ele ajudou o Ministério Público a achar as provas, onde havia comunicação com o Ministério Público através de mensagens interceptadas por um hacker contratado por não sei quem, o qual, na época, tentou-se fazer uma perícia e o PT e o Supremo conseguiram evitar com que esses documentos fossem periciados. Logo, apresentar o documento pelo hacker sem qualquer perícia colocar aquilo como verdade. E, coincidentemente, um dos ministros que trabalharam na anulação de toda essa fase procedimental e não da prova em si, repito aos senhores, hoje ele é o quê? Ministro da Justiça do Lula. E antes de sair do STF, agora recentemente, deu decisões contra o Moro, não é? Contra a Lava Jato, e logo em seguida assumiu o Ministério da Justiça do nosso Lula. Então percebam claramente isso que eu coloquei para vocês. O Lula, assim como a filmagem de um casal em ato de traição, ele cometeu o ato ilícito, mas foi anulado pela forma que ele foi encontrado. O senhor está fugindo da pergunta. Assim explicado, ganhando tempo. O Lula ganhando é tempo. corrupto. E quanto a prender alguém, ganhando tempo. Eu vou dizer uma coisa para você. Vou querer 8 minutos. Eu acredito que deveria ser preso os dois. Em uma democracia, de forma estável e respeitosa a todos nós, ao eleitor de forma geral, jamais o Lula deveria ser candidato. Não deveria ter essa conturbação e o Bolsonaro deveria se afastar. Porém, nós temos dois indivíduos com sede de poder e temos um sistema podre, que ele não atende à população, e sim apenas o político de ocasião. Antes o Bolsonaro, agora o grupo do Lula. Quem deveria estar preso? Lula ou Bolsonaro? Não há nenhuma dúvida. Agora, a retórica do Vinícius, que é muito habilidoso, ela leva a gente a pensar, a imaginar que o presidente Lula seria um condenado. E isso é ilógico. Ele disse que as provas não foram anuladas, e isso não é verdade. O Supremo Tribunal Federal do Brasil anulou todas as provas da Lava Jato, porque foram feitas de forma ilegal. Quando o Bugatti, o tal hacker que ele fala que nós não temos nada a ver com isso, com essa questão da Vaza Jato, mas quando ele
conseguiu pegar a conversa do Moro com o Dallagnol e os demais procuradores, ficou claro ali uma concertação, um ajuste, um acerto, inclusive nas audiências onde o presidente Lula e o ministro Zanin estavam presentes, hoje o ministro Zanin estavam presentes, que era advogado do presidente Lula, a forma agressiva com que o Moro tratava o presidente Lula e o hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Zanin. Portanto, é óbvio que, com a anulação de todas as provas, o presidente Lula nunca cometeu ato ilícito algum desde o seu nascedouro. Este é o fato. Agora, Jair Bolsonaro tem uma leva de problemas seríssimos a que ele está respondendo e, com certeza, respondendo a sua pergunta, Rafael, quem tem que estar em cana se chama Jair Bolsonaro, para a gente poder também liquidar de uma vez por todas com esse ataque sistêmico ao Supremo Tribunal Federal do Brasil, aos ministros do Supremo, ao processo eleitoral brasileiro, coisa de perdedor. Perdeu, tá de mimimi e nunca mais vai voltar a ganhar uma eleição. Olha só, o presidente Lula participou ontem de um evento para a entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Magé, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Lula defendeu que assumiu mais um mandato como presidente para cuidar das classes menos favorecidas e que quem tem bom emprego não precisa do governo. Será que não precisa? Vai dar polêmica, acompanhe. No Brasil, você tem gente que tem carro que não precisa de carro. Você tem gente que tem carro que não precisa de transporte. Você tem gente que tem casa que não precisa de casa. Mas você tem uma parte da população que não tem carro, que não tem casa e que não tem sequer dinheiro para pagar aluguel. É dessa gente que o governo tem que tratar. É dessa gente que o governo tem que cuidar. Uma pessoa que tem um bom emprego, uma pessoa que ganha um bom salário, não precisa do governo. Não precisa do governo. Quem precisa do governo é o povo mais humilde desse país. Olha só, o Lula sempre muito eloquente, né, muito persuasivo, ele diz isso. Mas eu pergunto para vocês, quem tem um bom emprego não precisa de saúde, não precisa de educação, não precisa, aí eu vou colocar um ponto específico, de segurança pública, porque a bandidagem está solta e o rico pode ser alvo também, assim como o pobre. Lula falou besteira, na sua opinião, Zambujo? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Quer dizer que o rico não está preocupado, então, com a segurança pública da família dele? O presidente Lula fala com a voz do povo. O presidente Lula fala com a voz que as pessoas compreendem. É claro que o presidente Lula governa para todos os brasileiros, os ricos e os pobres. É claro que todos têm direito às políticas públicas, não há nenhuma dúvida com relação a isso, e o presidente Lula também age dessa forma. O que ele quis dizer ali é que a parcela pobre da sociedade brasileira, historicamente esquecida nesse país, que tem que ter direito a acesso às políticas assistenciais, às políticas públicas assistenciais. Ali era um evento entregando casas do Minha Casa Minha Vida. Centenas de casas. O governador do Rio de Janeiro, que é dizem que é bolsonarista, não sei se é ou não, rasgou elogios ao presidente Lula, dizendo que o Rio de Janeiro está junto com o presidente Lula para governarem e para levar as políticas públicas para frente também no estado do Rio de Janeiro. Portanto, o que o presidente Lula quis dizer é isso, é que aos pobres a gente tem que dar mais atenção assistencial ainda. Programa Pé de Meia agora, para os jovens que estão na escola poderem ter um dinheiro no final do ano, incentivando eles a ficarem na escola. Minha Casa Minha Vida e todos os programas sociais do Partido dos Trabalhadores que foram resgatados pelo presidente Lula, criados pelo presidente Lula, presidenta Dilma, e destruídos por Jair Bolsonaro e Michel Temer, o golpista Michel Temer, e agora restaurados pelo governo do presidente Lula, e assim permaneceremos, se Deus quiser, na vontade do seu voto, pelos próximos 12 anos, pelo menos, governando o Brasil. Já está pedindo voto, já? 12? Não, estou dizendo o seguinte, Rafael me perguntou outro dia se o presidente Lula ia ser reeleito. Eu acho que o presidente Lula vai ser reeleito. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Vamos lá, deixa eu perguntar para o doutor Vinícius Maciel. Não dá aquela volta ao mundo que Vossa Excelência deu, não. Se for necessário para falar para o nosso telespectador, infelizmente, não é só uma não, 2 ou 3. 8 minutos eu quero, hein? É o seguinte, doutor Vinícius, e aí? O rico não precisa de governo, não? Quem tem, o presidente Lula não disse nem o rico, ele disse que quem tem um bom emprego não precisa do governo. Eu me considero que eu tenho o melhor emprego do mundo, porque eu estou aqui na Brasil Central falando com telespectador, falando com os nossos ouvintes, com os nossos internautas. Não tenho o maior salário, mas tenho o melhor emprego. E eu, particularmente,
eu preciso de todos os governos. Preciso, num ponto específico também, que é a segurança pública. Por quê? Porque mesmo quem tem um bom emprego, o bandido, né, ele pode alvejar essas pessoas que têm bom emprego. Por exemplo, é um dos exemplos. Antes disso, um minuto. Eu rememorar a mente do meu novo petista, do meu esquerdista, a respeito de atacar Supremo. Hoje é Bolsonaro, mas lembremos que na época do Mensalão, na época da Lava Jato, que vários do PT, dezenas do PT e vários outros empresários foram presos, na época eles do impeachment falavam também. mal. Na época do impeachment falaram que... Da Dilma. Lembra até um ponto, o Valdir Damous, hoje é subsecretário, eu não sei se está continua, mas estava quando estava o Dino, de Direito do Consumidor do Ministério da Justiça. Há um vídeo dele no YouTube onde ele defende expressamente o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Há esse vídeo. E eu vou pegar em perspectiva o processo do Daniel Silveira, que está preso lá no Senado Federal, lá no Rio de Janeiro, por conta de ataques ao Supremo relacionado ao Fachin. E na época do julgamento do processo do Daniel Silveira, eles colocaram um ponto chamado flagrante permanente. Não existe flagrante permanente na regra processual. Porém, no caso em específico, eles entenderam como. Como o vídeo está na rede social, está na internet, então ele fica retroalimentando, renascendo a cada vez que alguma pessoa vê esse vídeo na internet. Então, se eu pego a perspectiva do que foi colocado no caso Daniel Silveira e instrumentalizo para o caso do Valdir Damous, dá exatamente igual. Então, nessa circunstância, deveriam processar o Damous, um petista consagrado de carteirinha, inclusive, se me falha a memória, foi até presidente da OAB Nacional, se eu não me engano, tá? E ele deveria, então, responder aos rigores da lei. Porém, não há o mesmo tratamento. Então, percebam claramente que não importa aquilo que você, telespectador, fala. O que importa é o lado que você está. Se você está à direita, você toma cadeia. Se você está à esquerda, você continua democraticamente dando a sua opinião, não é? Agora, a respeito do que o Lula falou, veja bem, esses programas sociais não são programas de um político, de um grupo governamental, são programas de Estado. São programas que foram criados, por exemplo, no PSDB, depois com o PT, foram aglutinando e, com o passar do tempo, foram desenvolvendo e crescendo. Não é atribuição de um grupo só. O Bolsonaro ontem falava que era ele, hoje fala o Lula, a Dilma, etc. Não. Nós temos que simplesmente atender as pessoas mais sensíveis, as pessoas pobres, os negros, as mulheres, as pessoas de periferia, os travestis. As pessoas têm que ter os seus programas sociais. Pessoas que, infelizmente, não têm a condição de estar na ponta da sociedade, nós temos que resgatá-las de algum modo. Entretanto, não podemos fazê-las dependentes. É bom utilizar isso. E agora, a respeito... O que tem acontecido na prática, que acontece, né? Na prática, que é o famoso assistencialismo. Isso tem que ser bem criticado, tanto à direita quanto à esquerda. E o pobre acaba que vira um instrumento de voto, um instrumento de poder, um instrumento de terrorismo, no sentido de que aquele indivíduo ganhar, o seu benefício vai acabar. Isso não acontece. Então, nós temos que proteger essas pessoas. E quando a depender do Estado em si, se você fazer uma análise da estrutura brasileira, não só o pobre, todo mundo quer junto ao Estado. O grande empresário agora vai ter 300 bilhões para o BNDES, um dinheiro subsidiado. Então você tem que estar junto aos políticos, na ocasião, ao governo federal. Ou classe média quer ser funcionário público, porque salários muito acima da iniciativa privada. E o mais pobre recorre aos seus programas sociais. Okay, mas no final Vinícius, das vezes, o que significa? Nós temos que trabalhar não no sentido de depender do Estado, e sim na perspectiva de alguém do Estado depender da gente, aí nós conseguimos, então, receber por isso. Vamos lá, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, conhecido por sua condenação de Lula em 2019, anunciou a contratação do petista Célio Golim, fundador do PT, em Nonoaí, eu acho que é isso mesmo, Rio Grande do Sul, para desenvolver e ministrar cursos ao seu quadro de desembargadores no estado gaúcho. Golim, que ativamente apoiou a reeleição de Lula em 2022, é conhecido por seu engajamento em causas LGBTQIA+, e direitos humanos. Curiosamente, foi o TRF4 que agravou a pena de Lula no caso do sítio de Atibaia para 17 anos, sentença que posteriormente foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal devido à parcialidade do juiz Sérgio Moro. Os detalhes sobre os cursos que Golim ministrará ainda não foram divulgados pelo tribunal. O tribunal está certo ou está errado? Vou começar essa rodada com o doutor Vinícius Maciel, que terá 1 minuto cronometrado. Eu não conheço a pessoa que o senhor citou,
Mas se houve um procedimento licitatório e ela ganhou para então ministrar lá para esses desembargadores, eu vejo qualquer problema a respeito disso. Desde que seja disponibilizado a esses nobres juízes não só uma perspectiva progressista do tema a ser debatido, mas também uma perspectiva conservadora. Infelizmente, nesses debates públicos, você acaba que segue para um lado só. E uma verdadeira educação, ou aquilo que querem ministrar para esses desembargadores, talvez seja a perspectiva de gênero no julgamento dos processos, por colocar o ligado a LGBTQI, que também coloca a visão conservadora. Porque na hora que um juiz, um desembargador, tiver sobre um caso concreto, ele não fica enviesado uma ou outra. Ele tem as duas perspectivas para então procurar o direito, a justiça no caso concreto. Então, eu não vejo problema. Ok. Imagina. 1 minuto, Azambuja. Bom, antes de mais nada, eu quero aqui fazer um desagravo ao companheiro Adi Damus, é um grande advogado, sindicalista, homem ligado às áreas jurídicas, foi deputado federal por várias legislaturas, lá do Rio de Janeiro, ele eleito pelo Rio de Janeiro, é um homem da maior credibilidade. Mas o vídeo está lá, viu, doutor? Portanto, hoje ele estava realmente no Ministério com o ministro Dino. Bom, com relação a essa questão do TRF4, eu fui me informar sobre esse assunto e, na verdade, ele não vai dar aulas, ministrar aulas. O que o TRF, numa nota oficial, disse o seguinte: não se trata de professor convidado nem docente contratado, mas um membro da sociedade civil convidado para um diálogo formativo, sem vínculo, muito menos para aplicação ou proposição de cursos na instituição. Eles dizem que ele participou de uma roda de conversa, eles chamam de... devido à sua experiência de vida como cidadão e o partícipe da sociedade civil. Portanto, não tem nenhum problema. Os petistas, muitos intelectuais, a maioria são petistas, e são pessoas que realmente estão prontas sempre para levar informação, para levar todas as questões necessárias, inclusive para juízes de direito. Agora, o TRF4 ter condenado, enfim, isso aí, gente, isso é favas contadas. O Supremo já anulou essas condenações todas, então não tem nenhum problema petista dar aula para juiz. Ok. O líder do PL na Câmara, deputado Altineu Cortez, do Rio de Janeiro, saiu em defesa do presidente da Câmara, Arthur Lira, e chamou o governo Lula de ingrato e desrespeitoso. Em entrevista à Globo News, nesta terça-feira, o parlamentar também criticou os vetos do presidente Lula ao orçamento, entre eles o que suspende o repasse de 5,6 bilhões de reais para emendas parlamentares de comissão. Altineu criticou ainda a medida provisória que suspende a prorrogação de benefícios fiscais sobre a folha de pagamento de 17 setores da economia, além de prefeituras de pequeno e médio porte. O texto foi apresentado pelo governo no ano passado, após o Congresso derrubar vetos do presidente Lula ao projeto que assegurava o benefício até 2027. Lula, o seu governo é ingrato, não é ingrato com o Congresso Nacional, com Arthur Lira? Como que fica essa queda de braço? Azambuja, começo com você. Você vai ter 1 minuto cronometrado também. Em hipótese alguma, não há nenhum tipo de ingratidão ao Lira, mesmo porque o Lira tem que exercer as funções típicas de presidente da Câmara dos Deputados. Isso aí, esse deputado aí que foi no programa reclamar, tudo isso é dinheiro. É a questão dos 5,6 bilhões que foram cortados, né, pelo presidente Lula no orçamento, com relação às verbas de comissões, verbas para os parlamentares em comissões dentro do Congresso Nacional. Então, tirou esses 5,6 bilhões para realocar isso de uma forma que seja possível, e eles estão bravos com isso. Então, criam essa situação, e o Lira vai e fala essas coisas que ele fala, mas o presidente Lula sempre dialogou e entregou todos os acordos firmados com o Congresso Nacional. Isso aí a gente não tem nenhuma dúvida com relação a esse assunto. Portanto, não, de forma alguma, não há nenhum tipo de ingratidão com o presidente Lira, pelo contrário. Doutor Vinícius Maciel, 1 minuto. Na época do Bolsonaro, tínhamos orçamento secreto, não é? Foram bilhões para ter apoio político. E, bem coincidentemente, um Congresso ainda conservador. Então, esse recurso acabou que foi menos do que o próprio governo do Lula. Você pega números aqui divulgados ano passado, Lula dobrou empenho de emendas parlamentares, chegou a 27% a mais do que os valores pagos em 2022, portanto, pelo governo anterior. O Lula empenhou 7,3 bilhões, enquanto o Bolsonaro 6,6. Qual é o caso em si? Nós temos um problema congênito que é o quê? O parlamento, ele funciona na base do dinheiro, e é só dinheiro. Não é mais ideia, não é mais ideologias, não é mais projeto de país. O deputado ou o senador, ele em troca de apoio político, ele quer como se fosse uma venda institucionalizada do voto. Isso que ocorre, seja agora o governo do Lula, seja do Bolsonaro. Então, nós temos esse problema.
Esse problema tem que ser identificado e não é um problema de direita ou de esquerda, é um problema institucional de um país. E o caso em questão, a discussão é essa. O Lula vetou, não vou falar se está certo ou errado, questão de orçamento e os políticos querem mais dinheiro. Aí nós temos que discutir até que ponto isso é moral, até que ponto isso é certo, porque é legal, mas é imoral. Então está uma questão de uma crise de legitimidade nessas exigências, no sentido de viabilizar o próprio executivo. E mais um outro ponto que tem que ser refletido também é o quê? Você tem um governo progressista e um Congresso conservador. O brasileiro, embora tenha votado no Lula, botou conservadores no Congresso. Então você percebe que o Lula foi eleito não por ideologia, e sim pela pessoa que ele é. Então, logo após o Lula, a esquerda vai ter uma grande dificuldade para botar alguém lá na presidência da República, porque não tem, não é? Enquanto isso, a direita tomando conta de forma geral, conselhos tutelares, etc. Então, assim, particularmente o que eu vejo na seguinte maneira, nós temos uma crise institucional que no momento não tem solução. Ou bota mais dinheiro ou não governa. Olha só, vamos registrar algumas participações aqui no nosso YouTube, que tá bombando, se inscreva, vale muito a pena, é de graça. A Kelly Nuenberg, ela questiona, né? Incrível, nunca vi político nenhum fazer campanhas para baixar os próprios salários e mordomias deles. Se o Lula, vou perguntar para o Azambuja, ele se preocupa tanto com os pobres, por que muitas vezes a comitiva, o próprio presidente, a comitiva, ficam em hotéis faraônicos, né? Hotéis de capa de revista. Não poderia ficar num hotel mais simples para sobrar esse dinheiro para a população mais carente? O presidente Lula e os membros do Partido dos Trabalhadores e do governo federal, em geral, não ficam em hotéis suntuosos. Isso realmente descabido. Agora, é claro que são milhares... Peraí, uma diária de 80... Você já ficou em algum hotel cuja diária é de 80 mil reais? Mas qual 80 mil reais você está falando? Qual hotel? Hotel em Londres. Cadê? Você tem isso aí? Vamos lá, então. 80 mil reais? Vamos colocar no gol, acha, viu? Para toda a comitiva? Não, para um quarto só. O quarto do presidente da República. Enfim. Mas peraí, se essa notícia se confirmar, você vai fazer uma crítica ao presidente Lula? Eu não posso Ou não? Aí passa o pano. Aí, Jambuja, tem que passar o pano, hein? O senhor vai passar pano. Cadê o pano? O senhor está questionando. Tem um lenço aqui, Jambuja. Geralmente isso são feitos dentro de toda uma comitiva que viaja. Gente, todos os dias, centenas e centenas de servidores públicos federais viajam por todo o Brasil e pelo mundo para prestar serviço para você. Isso não é exagero nenhum. Essa diária não é alta, não? Qual diária? Eu vou trazer aqui. Não, tudo bem. Agora, o que eu quero dizer é isso. É que viajar para levar políticas públicas é função, é obrigação de todos os servidores. Então, isso não tem nada demais. Com relação às verbas de gabinete, é claro que o Congresso Nacional regulamenta essa questão do exercício do mandato dos deputados. Agora, os deputados têm que ter também a forma de divulgar o seu trabalho. Não importa se de direita ou de esquerda, eles têm que ter condições para poder, primeiro, se dedicar exclusivamente ao seu mandato e também para poder levar para a sua base, para a sociedade em geral, as políticas que ele vem fazendo em defesa do mandato pelo qual ele foi eleito pelo povo. Então, é importantíssimo que os deputados tenham suas verbas para que eles possam exercer o seu mandato. A diária do casal, uma diária de um quarto, custou R$ 43.986, isso no portal da Transparência. Então já não é 80 mil dólares, hein, gente? 80 mil não, reais. Eu não falei dólares, não. 5, falou dólar. Eu não falei dólares. Vezes, eu falei dólares. 5,32. Não, falou reais. Eu falei reais. 5 vezes 80 mil dá um monte de dinheiro. Não, mas eu quero te perguntar de maneira objetiva. Eu não tenho compromisso com erro aqui, não. Se eu falei 80 mil reais, eu retiro, entendeu? Porque eu tenho compromisso com a informação correta. Então, uma diária para um casal, uma noite, no valor de R$ 43.986,60. Eu não tenho essa informação. É um exagero? Eu não tenho essa informação agora. Olha aqui, ó, eu vou te dar o celular. Pode ter certeza de uma coisa. O Jair Bolsonaro, nas suas viagens pelas Arábias, pelos Estados Unidos, por todos os lugares que ele foi, com certeza gastava muito mais do que esses R$ 43.986 noticiados aqui ontem. Então, me permita acreditar na nossa informação. Governo para viagens é coisa lícita, legítima. Mas é muito, não é errado nisso. É muito para mim, é muito para você, mas eu não sei se é muito para a maioria do povo brasileiro, mas eu não sei se é muito dentro das circunstâncias. Eu não sei se isso é para comitiva, se não é. Tem uma série de quantos dias foram. É a diária do casal, Zambuja. Eu te dei aqui para você ler.
Pois é, não, Você tem que acreditar. Informação de internet, É o não sei. Estadão. Então, olha o Estadão. O senhor acredita no Estadão? Vai, Deus me livre. Acredita na Folha de São Paulo? Deus me livre, veja a Folha Acredita do na Estadão. Globo? De jeito nenhum. O senhor não acredita em nenhum, então? Não, então, ó, Rafael, a mídia o senhor acredita a mídia perseguiu no âncora desse debate? Durante anos, O senhor claro, acredita no você é âncora companheiro. Companheiro, Então, o âncora do debate está dizendo aqui. Tem nada demais. Às vezes eu posso auxiliar. R$43 mil, nada demais. Rafael, Vou ver os gastos do Bolsonaro. Eu vou fazer essa defesa para o senhor. Olha, meus caros, não é presidente Lula, Dilma ou Temer. Nós temos que reparar isso na perspectiva da instituição. Nós estamos hoje na nona economia do mundo. Está uma potência. E nós temos que chegar panqueando, sim. Primeiro ponto, por exemplo, o avião brasileiro é uma sucata. De Lula foi decolar agora em Congonhas, se não me engano, anteontem, essa semana. O avião teve que abortar a decolagem por falha. É um avião que tem que ficar fazendo escala, um avião A319 muito pequeno. Enquanto você pega Sheik, você pega os Estados Unidos, você pega a Argentina agora com aviões monumentais que viram filme. Então nós temos que ter essa presença, chegar aparecendo, chegar com punk, isso é uma potência. Isso faz parte do inimaginário das pessoas. Você percebe um advogado tem que andar num carro bom, não é? Tem que ter um escritório bom, por quê? Isso faz parte do ambiente de mostrar poder. Então tem que acontecer na figura do executivo. Lembra, eu não estou falando do Lula, o Lula vem por consequência. Quanto à diária em si, a conta tem que pegar e dividir pelo custo do local. R$44 mil pela libra do dia dá 7 mil libras. Para um presidente da República tem que estar no melhor hotel da cidade. De outro lado, o problema é já levar gente inútil. Você costuma ver, vai um avião principal, mas 3 aviões. Não é? Aquele tanto de gente, tem muitas pessoas que a gente consegue perceber no caso de políticos em si, vão passear, não vai fazer nada lá, vai assistir alguma coisa, não deveriam participar. Então, a discussão, no meu ponto de vista, se parte do sentido de levar inúteis nessas viagens, e não o presidente em si. Que ele tem que viajar mesmo. E se eu fosse o Lula... Mas o valor da diária... Não vejo problema, Rafael. Porque eu te falei, 7 mil libras. O presidente da República, do nona economia do mundo... Nosso dinheiro ele tem real, que estar... doutor Vinícius. Não, mas quando você viaja, você tem que... Quem converte não viaja. Em qualquer hipótese, você foi para um outro país, tem que ver pela economia local. É assim que faz a conta, porque lá você não paga em real, você paga, no caso, é libra. O senhor está vivendo outra realidade. Não é isso, Rafael. Tá lembro mais para você. Não lembro mais. Advogado conceituado, um dos melhores advogados do Brasil. Perceba o Biden. O senhor não está vivendo a realidade do povo. Não é a realidade do povo. O Brasil é uma potência, tem pessoas pobres, não é porque tem pessoas pobres, o presidente tem que andar na miséria. Isso não existe. Você pega o presidente Biden, claro que tem que ficar num quarto de R$5 mil. Eu não vejo nenhum problema nisso. O presidente da República tem que estar num lugar muito bom, junto com a família dele. O que é ridículo. Aí vai descer no encontro de países lá com aqueles aviões gigantes que o nosso fica no bolso. A Argentina, um país quebrado, acabou de comprar uma 330. Chegou dando rasante no aeroporto lá de Buenos Aires. Saiu divulgando geral. Isso é imagem. Não adianta você aparentar ter poder. Você ter poder, você tem que aparentar ter poder. E um presidente num país como o nosso, a despeito de ser Lula, tem que mostrar poder, porque poder faz a pessoa baixar a cabeça para você quando você está em outro país. O problema é que o cidadão comum não tem acesso. Aí são os detalhes, luxos, mas isso é uma utopia. Para mim no Brasil, a Zambuja, Vinícius Maciel, quem deveria ser honrado e muito é o pedreiro que levanta um prédio. Mas ouviu, isso é o gari, é verdade. Claro, é o gari que varre uma rua. Mas não há dúvida. Entendeu? Essas pessoas, é o caminhoneiro. Mas não é porque um presidente está no hotel que carrega o Brasil nas costas. Não tá. Que carrega o Brasil nas costas. Não tá. Essas pessoas devem ser honradas, Rafael, o trabalhador. Você faz do processo, você não tem que pregar miséria, você tem que pregar o que é transformação e o progresso. Se daqui a pouco eu tenho todo esse cenário, aí vão fazer um filme usando isso. Porque é assim que funciona. Olha Hollywood, olha etc. Eu vou gerar divisas e vou gerar emprego que essas pessoas vão poder trabalhar. Não é, Rafael. Não se baseia a população em casa, não é, ao carro Rafael. que o senhor anda, ao terno que o senhor usa. Rafael. E detalhe, eu sou filho de... Minha mãe morreu, eu tinha 14 anos, nem pai eu tive. E na graça de Deus que me abençoou é que a prosperidade. Então nós temos que acabar com essa ideia de miséria. O senhor acha que todo mundo tem um relógio que o senhor tem? Não, o senhor acha que todo mundo usa o terno que o senhor usa? Rafael, continue entendendo. Anda no carro, nós temos que trazer a prosperidade mundamente, a frequência. É importante com que o presidente traga essa imagem. Mas detalhe, você pega o seguinte,
Nem traz precisou aí do senhor mais. defender, Só que a então, pessoa, nós Diária. estamos trabalhando. Nem precisou do Não, senhor mas defender. eu acho que todos os agentes públicos, eles têm o direito de poder fazer o melhor pelo país e para isso eles precisam ter condições de fazer isso. Por isso também negócio de verbos de gabinete parlamentar. Gente, parlamentares precisam ter paz financeira para poder defender os seus direitos dos parlamentos pelo Brasil todo e no Congresso Nacional. São gastos fundamentais e necessários para que isso aconteça. Se pega um deputado, tem 4, 5 filhos, ganha lá 28 mil reais por mês, vai arrochar se os meninos estudar em escola particular e etc. Então, essa questão de salário é uma coisa muito delicada, realmente muito delicada. Eu não quero aqui fazer nenhuma apologia a essas questões financeiras e tal, mas de acordo aqui com o Vinícius, eu posso afirmar, por exemplo, que lá na Europa, em Londres ou em Paris, em setembro, eu estive lá, passei um mês lá com minha mulher e minhas filhas, na Europa, e os gastos são, em média, esses aí mesmos. 3 mil euros, por aí o gasto desse tipo de coisa, de hotéis, para você poder se hospedar. Então não é nada de fantástico isso, como disse o Vinícius. Ok. Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo chamando apoiadores para um ato nesta quarta-feira, no mesmo horário em que prestaria depoimento à Polícia Federal em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O depoimento foi adiado para o fim do mês e transferido para a capital paulista. Bolsonaro é alvo de um inquérito que apura se ele importunou uma baleia, jubarte, na região, em junho do ano passado. Vamos acompanhar um trecho do vídeo de Bolsonaro. Olá, amigos de São Sebastião e região. Vocês sabem que a PF havia marcado o meu depoimento nessa cidade. Não sei por que resolveram adiar, inclusive para outro local. Mas, como muita gente havia se manifestado, gostaria de comparecer para me ver, para bater um papo, tirar uma foto, trocar uma ideia, eu resolvi manter esse compromisso, né? Estarei amanhã, então, às 15 horas, na Rua da Praia, para bater um papo com todos vocês de São Sebastião e região. Conto com a sua presença. Suburban. Vamos lá que o doutor Vinícius aqui também não para. Eu acho que ele tomou um remedinho hoje. Não é possível. Todo respeito, toda a liberdade que a gente tem como debatedor aqui. Mas o que me chamou a atenção, principalmente na chamada, é o seguinte: o Bolsonaro é alvo de um inquérito que apura se ele importunou uma baleia. Isso é sério mesmo? Bom, pelo que eu vi nas redes sociais, na imprensa em geral, né, realmente há esse inquérito em trâmite. Agora, da baleia, né? Agora, essa coisa do Bolsonaro marcar lá um evento, a polícia até já cancelou o depoimento dele no dia 7, marcou para ser dado lá em São Paulo, na capital. Mas ele manteve esse tal encontro hoje, 15 horas, parece, se não me engano. É para aparecer, gente. É o cercadinho dele. É para ele falar para o povo, isso reverberar nas redes sociais e ele conseguir se manter sempre na mídia. Agora, ele não precisa nem se preocupar muito com isso, porque ele vai ficar muito na mídia por conta dos problemas criminais. Mas esse negócio da baleia aí, tem consistência ou não? Ele importunou mesmo essa baleia? Bom, a imagem que eu vi era ele andando de jet ski em volta da baleia. Eu não tenho mais informações com relação a esse assunto. É claro que existem realmente leis que protegem, né, o meio ambiente, os animais silvestres, etc. Agora, no caso concreto dele, pela imagem que eu vi, me pareceu que ele estava circundando a baleia. Só se ele fez outras coisas que eu não tenha visto. Agora, realmente, se for só isso, eu acho que realmente tenta achar a imagem do... Né? Só um minutinho. Pelo que eu vi, era só ele andando de jet ski em volta da baleia. Circundando a baleia. Pelo que eu vi. Entendeu? Então, mas a baleia estava lá? Eu não cheguei a ver essa imagem, não. Eu acho que é uma coisa meio. A baleia estava vendo passar de jet. Azaf, com a sua competência aí, por gentileza, tenta achar essa imagem aí do Bolsonaro andando de jet ski em volta da baleia. E dessa suposta baleia. A baleia reclamou dele, né? E aí, doutor Vinícius, não está tendo um exagero, não, nesses inquéritos? Me dá só 10 segundos antes, eu vi um vídeo do Putin chegando lá no Kremlin, ele, numa limusine Mercedes-Benz, atrás um monte de Suburban atrás. Então tem que ter esse poder. Ele fica ressentido com os antigos tempos, já viu? Ele sempre volta. Não, só o seguinte. O senhor fica ressentido. O presidente do Brasil, seja Bolsonaro, andava de Fusion. Tem que andar de limusine com as Cadillac atrás. Tudo preto, com poder. E os caras de terno do lado para mostrar o poder que é o Brasil. Tá, agora quanto ao caso em si. O MPF, ele é uma instituição independente de investigação, considerado como o quarto poder da República. Só que ele é feito por pessoas. Nós temos alas à direita e à esquerda. Essa é uma ala à esquerda, tá? Relacionado ao ambiente, em geral, é a turma. Relacionado à questão de cidadania, é a turma. E, no meu ponto de vista, o procurador da República aqui, assim, oficiou e não tinha o que fazer. É para provocar, fazer questão de política, fica até feio para a instituição, que tem coisas mais sérias para serem tratadas, né? Você pega uma baleia, de vez ficar dando a volta, então você vai ter que proibir escuna no meio do mar, que fica chegando perto de
de baleias e de golfinho e de etc, né? Visitação que tem. Então, e outra perspectiva, na análise do crime ambiental em si, tem que ter o dolo, a intenção. E qual, eu não consigo perceber, e você também, pelo espectador, um indivíduo está dando a volta do jet ski, ele vai querer prejudicar uma baleia. Tá no ponto então, aí, Azaf? É só para criar polêmica do MPF na sua ala esquerdista. Pode falar, Azaf. Tá no ponto? Tá no ponto. Vamos lá, então. Esse Azaf é rápido demais da conta. Vamos lá, então. Supostamente, aí tá a foto, o Bolsonaro importunando baleia. Mas você não achou a baleia, não, Azaf? Aquela serra lá à direita. A única foto sobre o Aquele assunto. ponto lá, Rafael, ó. E aí, mas o Azambuja, eu fiquei até curioso. O Azambuja falou que viu a baleia, que ele ficou dando voltas ali. Tem um vídeo onde a baleia tá e ele tá tipo andando do lado da baleia. Foi o vídeo que eu vi no YouTube. Eu realmente, pelo que eu vi, não me pareceu nada de fantástico. Uma baleia dessa, você tem que fazer a ponto de vista. Ela tá na área própria da costa, na região do Rio de Janeiro ali. Exato. Tá convivendo com homem, vendo navio, vendo jet ski, isso aí é novidade. Ela vai ver, ela vai ficar olhando. Na costa de Anda mesmo, você anda de barco lá, as baleias vêm. Elas participam ali, etc. Agora, se tiver jogado um arpão, uma bomba, um estilingue, aí isso sim é provocar um animal. Era a manchete que eu precisava. Azambuja. É claro que Bolsonaro dirigente do PT defende. Não, peraí. É claro que Bolsonaro é um risco iminente, era manchete, inclusive as baleias brasileiras. Era a manchete que eu precisava. A presença dele é um risco. Dirigente do PT sai em defesa de Bolsonaro, no caso da baleia. Não, nunca. Jamais. No caso da baleia, não. Defesa da baleia. Defesa da baleia. Ficou vermelho. Se acalma. Defesa da baleia. Do Bolsonaro, já não basta ser vermelho na ideia, agora ficou até na pele. Não, Bolsonaro nunca. Mas Bolsonaro deve ser punido por essa questão da baleia ou não? Eu não sei, tem que ver o trâmite do inquérito. Eu acho muito difícil, né? Pelo que eu vi na imagem, eu acho muito difícil. Então defende o Bolsonaro nessa De forma alguma. O Bolsonaro é um risco iminente à sociedade brasileira. Não sei para que essa dificuldade que a esquerda tem. Olha, eu falei a respeito de Lula e etc. O que é certo tem que ser falado. Inclusive a ficha. O que é ruim tem que ser criticado. A ficha do PT no tá caso deles, assinado. eles não dão conta. Mesmo quando eles, de alguma forma, entendem que o cara tá certo, ainda assim quer falar que ele tá errado. Parem com isso. É uma questão de estar certo, é questão de que pela imagem... Legal, tem que ter humildade. Pela imagem eu não vi uma agressão à baleia que eu tô falando. Eu acho que é um exagero. Acaba que você defende o Bolsonaro. Sim, defendeu o Bolsonaro. Não tô defendendo o Bolsonaro, Aí tá vendo falando da situação. Jamais defenderei Jair Bolsonaro, gente. Não contem comigo Diz pra isso. Diz que A é A, mas o A não é o A. É isso aí, vamos lá, próximo aqui. O Senado aprovou a regulamentação das saídas temporárias de presos na Comissão de Segurança Pública do projeto de lei que visa restringir esse benefício. O texto já passou pela Câmara dos Deputados, contou com um relatório favorável de Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça, com um pedido de urgência para sua votação em plenário. A emenda de Sérgio Moro, do União Brasil, foi incorporada ao projeto, mantendo o benefício para presos engajados em cursos de formação. A proposta sugere a revogação do artigo 122 da Lei de Execução Penal, que permite até 5 saídas anuais a condenados em regime semiaberto para visitas familiares, estudos ou outras atividades de ressocialização. Doutor Vinícius Maciel, o senhor é a favor ou contra essas saidinhas? Sou totalmente contra. O sistema atual processual brasileiro, ele baseia na recuperação e na punibilidade. É o que eles chamam de ressocialização primeiro. Você pega a Richthofen, o que ela fez? Não preciso dizer. Hoje ela está ressocializada, até trocou de nome. Tá? Tirou o sobrenome, tirou o nome Richthofen e colocou outro relacionado ao marido dela, de modo com que venham a esquecer o que ela fez. Se fosse um país sério, ela ia ficar lá a vida toda presa, jamais progredir de pena. Mas a imprensa adora glamorizar o crime, né? É porque dá hoje audiência, ainda falando dela. Da audiência. Então, simplesmente, tem que acabar, se o indivíduo quando era 10, é 10. Quando era 20, é 20. Não é? A ressocialização dizer, nós temos que dar o caráter punitivo dessa pena, até porque essa questão de ficar tirando essas pessoas de uma hora para outra. Teve o fato do policial que foi assassinado lá, em Minas Gerais, e daí o presidente do Senado, que vai candidatar agora, né, está com risco de perder, está trazendo essas pautas conservadoras, porque a esquerda não vota nele, então está querendo que não vote à direita, e vai passar. Talvez tenha uma discussão quanto à constitucionalidade disso aí, vai entrar com ação no Supremo. Mas tem que acabar. O Brasil, ele quer essa mudança. E vou além, para concluir. Essas mudanças penais e processuais penais, meu caro advogado petista, deveriam ser estaduais. Tá? Então, aqui em Goiás teria, no Rio não teria, na Bahia não teria, em São Paulo teria, em Rio Grande do Sul teria, Santa Catarina teria. Aí nós vamos comparar daqui 10 anos.
quem acertou, quem errou. Enquanto hoje todo mundo igual, você não tem parâmetro de discussão. Deixa o Gui, e aí, o que acontece com relação a esse assunto, gente, tem esse aspecto aí que ele falou da eleição em Minas, mas também tem a questão da eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Então, o Davi Alcolumbre está articulando com o Rodrigo Pacheco para ele voltar a ser presidente do Senado. Então, várias pautas da direita, que são caras para a direita, estão sendo levadas à votação nas comissões e agora vai, inclusive, para o plenário. Essa questão da saída em si é uma coisa meio complexa de se colocar de forma objetiva, só contra e ponto final. Por quê? Porque quem pode ter a saidinha? Aquele cidadão que já cumpriu um sexto da sua pena, ele é primário, ele está no regime semiaberto, ou seja, ele já sai para a rua todo dia, ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele só dorme na cadeia. E a outra situação são os reincidentes que já cumpriram um quarto da sua pena. Portanto, essas pessoas, elas já circulam pela rua. Não há dados estatísticos reais que digam que essas pessoas cometem crime. Né? Outro dia um PM tomou um tiro no rosto lá, acho que foi em São Paulo, e fizeram uma associação à saidinha. Seria um tipo de contexto probatório que leve a gente a crer nisso. Agora, eu também acho que deve ser realmente extinto dentro do Congresso. Acho que é muito difícil que se consiga manter. É uma pena, porque a questão da ressocialização dos presos é fundamental. E esses homens ou mulheres, eles já estão na rua no regime semiaberto durante o dia. Então, e não há dados estatísticos que digam que eles cometem esses crimes. Só tem o assassinato que houve agora em janeiro, onde um policial, com medo de dar tiro em bandido, tomou um tiro na nuca e morreu, deixando, se me falha a memória, a menininha novinha. Aí estourou a polêmica lá em Minas Gerais e o Pacheco, sabendo disso, colocou em pauta, foi votado e vai ser aprovado. Então, o que significa? Esse bandidaiada sai para fazer a fita na rua, fazer latrocínio, tomar dinheiro, tomar bem de patrimônio do trabalhador, acaba que mata a mulher, mata uma criança. Esse camarada, ele tem dois caminhos. Quando ele dá tiro em polícia, inclusive. Ou ele vai para baixo da terra, ou ele vai para a cadeia. Então, melhor ficar na cadeia lá guardado, for cumprir a pena, porque se ele está lá e foi condenado, é porque ele não é inocente e merece pagar o que ele fez. Não há nenhuma informação estatística infelizmente, real a vítima não tem direito de defender mais. Que pessoas da saidinha são os grandes cometedores desse crime. Os crimes ocorrem todos os dias por todo o Brasil. Então eles pegam essas pautas para dizer que a culpa é da saidinha. E isso não é verdade. E eu não concordo que o lugar de bandido é debaixo da terra. Eu não acho isso. Eu acho que o lugar do bandido é condenado, cumprindo a sua pena, ressocializado, para poder voltar para sua família e para a sociedade. É assim que funciona. No Brasil não tem pena de morte. No Brasil não tem pena, pena para sempre. Isso não existe. O senhor conhece algum bandido que foi recuperado? Bandido recuperado? Eu não mexo na área criminal, né? Não precisa mexer. Não precisa mexer com a área criminal para ver isso daí. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Que eu falei, acabei de falar, olha, meu nobre debatedor é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro precisa falar o caos que é. Traga para Goiás, o paraíso que é. Aqui em Goiás, bandido tem dois caminhos, como o nosso governador fala. Ou ele muda de estado, ou ele muda de profissão. E trocou tiro com a polícia aqui no estado de Goiás, todo mundo sabe, morre. Quem atira na polícia não merece viver. Eu preciso polícia dessa posição em primeiro clara lugar. sua. A polícia em primeiro lugar. Eu preciso até dessa posição clara sua, porque, infelizmente, uma integrante do próprio Partido dos Trabalhadores, né, ligou para a nossa produção pedindo a cabeça do Vinícius Maciel, porque ele não pode estar em determinado programa. Por favor, não cite o nome. Claro, não dá audiência para esse tipo de gente, não. Até porque é o seguinte, eu respeito demais as pessoas do Partido dos Trabalhadores. Tem pessoas extraordinárias. Eu cito várias aqui. O Azambuja, muito educado, mas essa pessoa queria sua cabeça porque você disse que, em confronto com a polícia, um bandido, quem deve morrer? O bandido ou o policial em legítima defesa? Você falou que foi o bandido e gerou uma polêmica danada, foi isso? Essa polêmica é na cabeça dela. Eu vou repetir para todo mundo, principalmente para a turma dos direitos humanos à esquerda, que não preocupam com a sociedade sim, com os criminosos, que os veem como vítimas. O indivíduo deu tiro em viatura, deu tiro em polícia, a polícia, na sua legítima defesa, tem direito de matar sim. Tem que agir. Não há dúvida, não há dúvida. O bandido, ele acorda para matar, para roubar ou morrer. Não tem nada a perder. Ele não está preocupado com nada. Não funciona então, dessa forma. Nós temos que sim proteger o policial, o cidadão de bem. Não é à toa que o estado de Goiás você não vê velho cangaço, você não vê assalto de banco, você não vê estourar caixa eletrônica, você não vê estourar carro forte em rua, enquanto lá nos rumos deles é um inferno. Você não vê ainda, aqui a polícia sobe em qualquer lugar, entra em qualquer lugar, no Rio de Janeiro de lá não chega, está totalmente acuada, a população em pânico, é bala para todo lado, porque fica vangloriando criminoso, vangloriando vagabundo. E aqui no estado de Goiás, conforme está bem claro, e o nosso governador Ronaldo Caiado legitimou,
bandido, ou ele muda de profissão, ou ele muda de estado. Então, muda para onde? Lá para o seu Rio de Janeiro, lá para Bahia, lá para o Rio Grande do Norte, lá no Ceará, onde a turma do seu partido governa. Bom, é óbvio que policial ter como prioridade matar alguém que dá um tiro na viatura é um absurdo. Você não pode sair dando um tiro nas pessoas se você tem outras formas de você poder conter essa pessoa. Eles vêm falar de direitos humanos aqui, mas quando o Clezão morreu lá na Papuda, vieram com direitos humanos. A Nicole colocou peruca, subiu na Câmara dizendo que a culpa era do Alexandre de Moraes. Aí direito humano vale. Agora, você matar as pessoas de forma deliberada no meio da rua... O Clezão atirou em alguma polícia? É por isso que muitas vezes a PM... pega essa pecha de ser uma polícia repressiva, de ser agressiva. Você viu o que fizeram com aquele advogado na Praça da Bíblia? O Clezão atirou em alguma polícia? Outro dia deram um tapa na cara do caminhoneiro. É isso, gente. A gente tem que interromper esses processos. É por isso que eu defendo, sim, a desmilitarização da PM. É fundamental que essa pauta entre nos próximos anos em debate no Brasil, no Congresso Nacional, para que a gente possa promover a desmilitarização da Polícia Militar. Fundada em 1969, na época da ditadura, um resquício da ditadura e que não pode sair por aí matando quem quer que seja, nem bandido. Por isso, você, telespectador, perceba bem, nós temos anos de eleição agora para vereador, temos para prefeito. Não vote em candidatos da esquerda, nos partidos de esquerda. Antes procurem saber de que grupo são. Se são partidos de esquerda, é isso que ele defende. E assim, no defendente, como é que vai ser a prática? Vão tomar seu carro, o bandido, vai tomar seu celular, vai entrar na sua casa, estuprar sua família, porque eles veem essas pessoas como coitadas. Gente, isso é mentira. O Vinícius então, votem na direita, busquem a direita, porque a esquerda legitima e defende o crime. Muito obrigado. Fake news não é possível. Votem sim, então, nos candidatos da esquerda. E até a próxima. Obrigado, doutor Vinícius. Obrigado, Azambuja. Um abraço aos senhores. Boa tarde. Pensem com a direita.